nome é Celso, sou mestrado profissional em Educação Tecnológica do IFTM, Campus Uberaba. E a gente vai estar apresentando para você um artigo que foi produzido pela professora Rosana Barros, da Universidade de Algarves, em que ela apresenta dois pesquisadores que teriam contribuído significativamente para a educação de adultos. Então o artigo dela recebe o título de Revisando Knowles e Freire, Andragogia versus Pedagogia, ou o diálogo como essência na mediação sociopedagógica. O termo andragogia surge em 1833 com o professor alemão Alexander Kapp. Ele acreditava que a aprendizagem de adultos era diferente da aprendizagem dos mais jovens. A aprendizagem dos adultos necessitaria muito mais do que um professor, mas um potencial de reflexão daquilo que já havia sido adquirido enquanto experiência daquele aluno que se apresentava. Não tendo, no entanto, tido boa aceitação na época. O termo cairia em desuso para reaparecer na literatura, quase um século mais tarde, num relatório elaborado por Hans Enthock na Alemanha em 1921, e no título de um livro de Rosemann, na Suíça, em 1951. Desde então, o termo seria utilizado tanto na Europa, especialmente no leste europeu, onde gozava bastante popularidade, como nos Estados Unidos. O termo terá sido introduzido junto aos Estados Unidos inicialmente por Anderson e Lieberman em 1927, sem ter sido, no entanto, popular naquele país até a década de 60, altura em que um educador de adultos iugoslavo, Savasic, a frequentar uma escola de verão na Universidade de Boston, irá dar conhecimento a Knowles desse termo. O educador norte-americano Malcolm Knowles faria desse conceito a temática central de toda a sua obra, tendo sido responsável, quer através dos livros, quer através de suas palestras, por uma difusão mundial. O impacto que as formulações elaboradas por Knowles em torno do conceito de andragogia veio atingir só poderia ser compreendido se situado no contexto histórico e social desta década de 60 do século XX, uma década que, em matéria de educação de adultos, seria marcada por um lado por uma considerável e rápida expansão da oferta educativa dirigida aos adultos, e por outro lado, pela consequência de uma procura sistemática dos procedimentos que, de resto, nessa época, diversificavam consideravelmente mais adequados a essa nova população, alvo de ação educativa. Do ponto de vista teórico, a questão que dominava na época, influenciada pelas investigações no âmbito psicológico, era de compreender as características individuais dos adultos, para que, a partir do conhecimento das suas especificidades, fosse possível encontrar estratégias de ação educativa mais apropriadas a cada um dos adultos. De fato, nesse período torna-se consensual a ideia que seria conveniente estabelecer uma clara clivagem, tanto teórica como cronológica, entre a infância e fase adulta, a que corresponderiam abordagens educativas distintas. Na sua linha de pensamento é possível identificar um conjunto de pelo menos 6 pressupostos em torno dos quais estabelece a estrutura essencial da comparação entre a pedagogia e a andragogia. Uma primeira questão relacionada, no caso, à necessidade de saber ou conhecer, considerando o suposto de que a criança necessita apenas de saber que tem de aprender o que o professor lhe ensina. No modelo andragógico, parte de que o educando adulto tem necessidade de saber em que medida o conhecimento a adquirir lhe pode ser útil. Uma segunda questão envolve o autoconhecimento, o conhecimento de si, isto é, de quem aprende. Neste ponto, enquanto no modelo pedagógico a criança tem um papel de dependência em relação ao papel do professor, que decide o que deve ser aprendido, no modelo andragógico
de que o educando adulto é um ser independente, no qual o educador tem apenas de estimular e alimentar esse movimento de autonomia. Uma terceira questão compreende o tipo de papel atribuído à experiência de quem aprende, considerando-se que, enquanto no modelo pedagógico de que a experiência da criança de pouca utilidade, o que é valorizado é a experiência do professor, a quem cabe transmitir seus conhecimentos através de um leque de métodos didáticos. No modelo andragógico, posto de que a experiência do educando adulto pode ser um rico recurso para promover a aprendizagem através de um conjunto de métodos ativos experienciais, ou seja, a experiência é reconhecida apenas ao adulto, funciona como um indicador para os procedimentos de diferenciação didática. Uma quarta questão está relacionada com a disposição ou vontade para aprender. Neste ponto, enquanto modelo pedagógico criança estão prontas para aprender aquilo que a sociedade define, que é traduzido em termos de objetivos internos da lógica escolar, no modelo andragógico, os educandos adultos aprenderam aquilo que tiveram necessidade de saber, ou seja, num caso, pressupõe-se que há uma disposição indistinta para aprender, e no outro caso, que há uma disposição para aprender que está condicionada pelo meio. Uma quinta questão compreende o sentido e a orientação dos dados à aprendizagem, sendo que, enquanto no modelo pedagógico que o sentido das aprendizagens só será compreendido a longo prazo, pelo que predomina uma lógica disciplinar e compartimentada a nível curricular e se centra em conteúdos. Uma quinta questão compreende o sentido e a orientação dados à aprendizagem, sendo que, enquanto no modelo pedagógico de que o sentido das aprendizagens só será compreendido a longo prazo, pelo que predomina uma lógica disciplinar e compartimentada a nível curricular, que centra nos conteúdos, no modelo andragógico, o sentido das aprendizagens está contributo a curto prazo, que estas podem dar para a resolução de problemas e tarefas, bem como para aperfeiçoamento de desempenhos práticos. Ou seja, num caso opera-se uma fragmentação com o contexto, e no outro caso há uma instrumentalização em função do contexto. Por fim, nessa abordagem teórico-pedagógica, uma sexta questão diz respeito à motivação para aprender. Entende-se, neste ponto, que enquanto no modelo pedagógico de que a motivação das crianças resultam de estímulos externos, no modelo andragógico de que o principal fator de motivação do educando adulto é de ordem interna. Ou seja, a motivação, num caso, pode ser condicionada do exterior mais fácil que no outro, supondo-se a criança como um ser aberto e o adulto como um ser fechado sobre si, a quem cabe automotivar-se para aprender. Nome: Paulo Freire. Data de nascimento: 19 de setembro de 1921. Local: Recife, Pernambuco. Cor dos olhos: castanho. Raça: humana. Paulo Freire ele se caracteriza principalmente pelo conceito de politicidade da educação e da sua dialogocidade. Contém as ideias principais, esses conceitos contêm as ideias principais com as quais Freire elabora uma teoria de educação e da ação cultural, que é também uma teoria de conhecimento com fortes implicações para a maneira de perspectiva a missão de educação de adultos. Quer dizer, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira. Desde o início de sua ação alfabetizadora com adultos, o objetivo era de contribuir para desenvolver e aumentar a democracia. Partiu da prática educativa como nunca sendo neutra e de que o educador tem que estar ciente que o trabalho de alfabetização ou pós-alfabetização é um processo
que irá contribuir para incluir ou excluir o educando. E não há como sacrificar a sua identidade cultural. Eu nunca me senti melhor do que ninguém porque sou brasileiro, mas nunca me senti pior do que ninguém porque sou brasileiro. Tomando partido por uma educação para a responsabilidade política e social, que abrindo caminho para a pronúncia do mundo pelos oprimidos, contribuísse para o processo de emancipação ideológica cultural, condição para sua libertação econômica, social e política. Daí a importância concedida às experiências de debate e de análise dos problemas reais dos educandos, como ponto de partida do trabalho educacional, realizado com adultos. Em termos gerais, a educação é uma ação eminentemente humana realizada por um sujeito que interage com outros sujeitos e com o mundo, num processo de construção do conhecimento que é intersubjetivo e dialógico. A alfabetização é uma experiência criadora. E significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente ajudado, ele ou ela, ajudado pelo educador ou pelo educador. O diálogo, como condição de conhecimento, como relação pedagógica, concebida em termos autoritários, o diálogo é mais do que uma técnica ou um recurso tático. É uma categoria ética que se distingue da relação antidialógica de pedagogia tradicional, pela promoção do interrelacionamento dos sujeitos dialógicos, numa ação-reflexão de dizer a palavra verdadeira em que se afirmam os valores democráticos e a reciprocidade da dignidade humana. O diálogo é uma experiência existencial, pois, se dizendo a palavra com que, pronunciando o mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. O diálogo é uma experiência existencial, pois se é dizendo a palavra com que, pronunciando o mundo, os homens transformam. O diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação entre os homens. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu não posso ser entendido fora de uma compreensão da ética em mim e da política em mim. Eu acho que nenhum educador, nenhum pensador da educação está afastado disso. Quer dizer, a educação, enquanto formação humana, é um esforço indiscutivelmente ético e estético. Quer dizer, não há como separar também a decência da boniteza. Entende? Quer dizer, a educação, enquanto busca de boniteza, necessariamente procura a decência do ser. Assim, o diálogo ético adquire um valor central, mas multiforme, de sentido psicológico, metodológico, epistemológico e político, que lhe é conferida pela dialogocidade do ser humano, visto como ser de comunicação e de relação. A educação problematizadora contrapõe a tradicional educação escolar, por ser designada de uma educação bancária. A interação entre sujeito e o objeto do conhecimento é entendida não como dualismo, mas como uma unidade dialética. Quer dizer, há pessoas que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco. Mas há pessoas que me consideram um idealista, mas um idealista perigoso. Entende? E para mim, não. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Dessa forma, a gente conclui o nosso trabalho, que ele apresenta, na verdade, um método, né, em que aproveita o conhecimento do adulto num processo de entendimento. Não pode ser considerado
uma forma de pedagogia, mas ele contribui muito para o desenvolvimento do pensamento de uma educação de adultos, que é muito significativa. Paulo Freire ele vai trazer, na verdade, todo um processo de crescimento e desenvolvimento do ser, através da alfabetização, através da produção do conhecimento. Então, conhecer é integrar-se ao seu ambiente, é modificá-lo, é ser crítico diante disso. Espero ter contribuído bastante e muito obrigado.